Isso. Boa noite. Sempre com muita alegria eu volto a essa casa. Hoje, na verdade, eu não precisaria falar mais nada, porque o nosso irmão fez uma leitura da qual consta o conteúdo do que eu vim conversar com vocês essa noite. Ou seja, temos que arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Temos que ir ao encontro do outro. Temos que partilhar o que conhecemos, o que sabemos e apoiar-nos uns nos outros, espalhando as sementes do amor. Nós nos encontramos num momento em que parece que é diferente de tudo que já se passou. E aí eu tomei em mãos um livrinho novo. Pela aparência, todos já devem estar percebendo, né, o quão novíssimo ele é. Há uma data dentro dele que é de 9 de junho de 1945. Então, logo ali, quando foi feita essa primeira edição de 52 lições de catecismo espírita, por Eliseu Rigonati, em São Paulo. Deixa eu ver aqui. Em São Paulo. Claro que nós temos conteúdos, né, hoje e sempre, novos, antigos, mas como de vez em quando assim os livrinhos pulam no meu colo, dessa vez foi a vez desse. E ele nos traz, na sua última lição, de número 52, ele vem justamente nos falar sobre quando Jesus envia os seus discípulos a pregar. E sempre, e desde a chegada de Jesus, nós somos todos convidados a sair e pregar. Só que nós nos perdemos, né? Pelas estradas, nós começamos a achar que não sabemos o quão necessário. Nós nos sentimos fracos, nós nos sentimos isolados. E nada disso é real quando nós entendemos o que realmente a nossa doutrina nos fala. Se cada um de nós já tiver em si, em seu pensamento, a certeza de que já compreendemos que a vida é imortal, se já sabemos qual é e onde está situado o reino de Deus, se já sabemos de onde viemos, onde estamos e para onde iremos, se sabemos o que estamos fazendo na Terra, já sabemos quais são os preceitos imutáveis da lei de Deus. Agora, nós já somos espíritos esclarecidos, porque o véu dessa ignorância já nos foi retirado por Kardec, por Jesus e nós espíritas. Foi intensificado, né, pela espiritualidade bondosa, que através de Kardec nos descortinou essa ignorância
essa falta de resposta das perguntas que nós sempre fazemos, ou fizemos um dia, ou faremos em uma outra oportunidade. De onde eu vim, aonde estou e para onde eu vou. Já que nós já participamos da casa, nós lemos as obras, nós escutamos as doutrinárias, nós participamos de estudos e outros afins, então agora chegou a hora de começarmos a nossa missão. Nossa missão é a de esclarecer os nossos irmãos. Sejamos simples e humildes. Quando não nos quiserem escutar, calemo-nos. Quando não nos quiserem escutar, calemo-nos. Os discípulos de Jesus não vieram ao mundo para discutir. Os discípulos de Jesus vieram para instruir os de boa vontade que procuram aprender. Sejamos fiéis ao Mestre, pois ele vigia atentamente o trabalho de seus discípulos. Lembram que no começo eu falei que a gente se sente muitas vezes sozinho, desamparado, inseguro? Quem já conhece e entende o amor de Deus, fonte criadora de cada um de nós, cada um único ser, sem nada, sem ninguém idêntico a si, quem entende a proporção desse amor do Pai para essa construção individualizada de cada uma de suas construções, não se sentirá mais sozinho. Nós estamos no momento da transição em que não basta acreditar, nós precisamos sentir esta certeza desse amor e daí partir para a partilha deste verdadeiro amor. Aí vocês vão me dizer: Maureen, mas está tudo muito difícil, né? É muita gente com raiva, um com raiva do outro, brigas de família, é política, é Covid, é tanta coisa. E no tempo de Jesus era diferente? Não. Também haviam discórdias, uns contra os outros, cada um endeusando, né, aqueles que lhe eram mais afins, e nem por isso Jesus deixou de pregar e de mostrar aos seus discípulos que eles deveriam fazer o mesmo, mas sem imposição. Jesus falou. Quem escutou, escutou. Quem não quis escutar, ele também não se importou. Muito pelo contrário, ele orou mais ainda por esses necessitados. E essa é a conduta que hoje a espiritualidade espera de cada um de nós. Essa não cobrança. Nós temos que aprender que o conhecimento é para todos, mas não pode ser imposto. Ele tem que ser aceito. Então a gente oferece e a quem aceitar,
a gente partilha, e aqueles que não aceitarem, a gente se cala e respeita o tempo e a limitação de cada um deles. Há um texto de Fagundes Varela que diz assim: como a luz que rebenta no Oriente e ilumina as nações e os povos todos, são da lei os preceitos imutáveis. Nós não temos que ter medo, porque as leis de Deus não mudam. Então, nós temos que apenas defender a Jesus, aos seus ditos e às leis divinas. No mais, nós seguimos dando a César o que é de César e a Deus sempre e unicamente o que é de Deus. São as grandes verdades do Evangelho. Vai começar vossa missão penosa. Ide por esse mundo, e ao pobre, ao rico, ao senhor e ao escravo, ao forte e ao fraco, anunciai de Deus o eterno reino. O poder dos milagres vos transmito. Curai o enfermo, esclarecei o indouto. Ah, Maureen, mas naquele tempo Jesus deu aos discípulos o poder da cura. Nós não somos os discípulos de Jesus. Nós não temos aquele poder que Jesus deu a eles. Não temos? Como não? Nós não conhecemos médicos que podem curar o corpo físico? Nós não conhecemos as energias que podem curar o corpo espiritual? Nós não entregamos através do amor e da oração essa ligação? Nós não recebemos o dom do entendimento? Os milagres se fazem a todos os momentos. Através de uma vacina, através de uma injeção, através de um comprimido, através de um programa online, de uma palestra, através de um passe na casa espírita. Essa é a nossa maneira de levar a cura, através da palavra. Curai o enfermo, esclarecei o indouto, e trícipe farol que vos inspire, sejam as mais sublimes das virtudes, a esperança, a fé e a caridade. Trícipe farol, a esperança. E por que nós devemos ter esperança? Porque nós conhecemos, sabemos que o nosso planeta está em transformação, que a Terra está se melhorando. Mesmo com tantas dificuldades, e por causa delas, por causa das barreiras que estamos enfrentando, aí estão as provas para a nossa melhoria e melhoria do nosso planeta. Então, essa é a luz da nossa esperança. É saber que, se seguirmos a caminhada, encontraremos uma nova terra em breve. E encontrarão os nossos netos essa terra melhorada. Então, não podemos perder a esperança. Ela tem que ser cada vez mais alimentada. A fé, principalmente depois de raciocinada, porque com ela nós adquirimos o conhecimento.
ela não é mais cega, ela foi esclarecida. De onde viemos, aonde estamos, para onde vamos. Por isso a nossa confiança. E aí sim, cega, nos entregando aos exemplos do Mestre Jesus e a sua conduta. E a caridade. Porque só quem transforma amor em ação está trabalhando para a edificação desse novo mundo. Caminhai sem cuidados nem receios, não leveis sobre vós pelas jornadas pão, vitualhas, roupas, mantimento, nem valores em prata, ouro ou dinheiro, mas tomai o bordão, calçai sandálias, trajai apenas uma pobre túnica. Ou seja, não precisamos de grandes coisas para pregar a esperança, para dividir a fé e para alimentar de amor a verdadeira caridade. Na casa hospitaleira, onde parardes, nas aldeias, nas vilas ou cidades, demorai-vos aí. Não busquei outra, até o instante de marchar de novo. Nós temos que cultivar bem a terra, deixá-la bem alimentada, para que então a semente consiga germinar. E aí, quando a árvore estiver frondosa e forte, nós podemos seguir para novo plantio e deixar aqueles bem alimentados. Até o instante de marchar de novo. Se entre os homens alguns vos despedirem, negando-vos repouso em seus albergues, se zombarem de vós, menosprezando os sagrados preceitos que ora ensina, retirai-vos, sem ódio, sem queixumes, e quando longe fordes de seus tetos, sacudi a poeira das sandálias, que vos há de servir de testemunho, ide e sede fiéis ao que vos manda. E aí, o que se torna mais difícil para nós, né? Quando nos ferem, quando não nos escutam, quando nos repelem. E aí, o que nos foi indicado, e até hoje nós pedimos, o perdão. Sejamos misericordiosos como é misericordioso o nosso Pai que está nos céus, ensinou-nos Jesus. Queremos melhorar? Nós temos que aprender a calar e a perdoar. Talvez essa seja uma das maiores dificuldades de nós, seres ainda em evolução, em que orgulho e vaidade ainda estão estabelecidos em nossas mentes. Mas, na certeza de que cada vez que nos perdoamos e perdoamos aqueles que não ofendem a nós, ofendem aquilo que não conhecem, ofendem ao medo da verdade. E não somos nós que temos que mostrá-la. Nós temos que realmente nos ressignificar, ou seja, deixar de lado, sacudir as sandálias, não levar o pó
da ira, da revolta, da raiva, por aqueles que não nos aceitaram. Não é a nós que não estão aceitando, é ao conhecimento, é a palavra. E se não estão aceitando, é porque não estão capacitados ainda. E aí a caridade, o amor, perdoando, entendendo. Essa é a caridade. Entender o próximo, ser caridoso, ser amável, sem levar consigo sentimentos negativos que apenas irão atrasar a nossa caminhada. Será um peso a mais. Por isso, sacudam as sandálias. Não deixem nada. E esse deixem que agora eu falei, eu estou dizendo também, deixa, Maureen. Porque somos todos iguais. Todos estamos nesse mesmo momento da caminhada. A mais bela coisa que podemos mostrar a Deus e a nosso coração livre é o nosso coração livre de ódios ou de qualquer ressentimento contra nossos irmãos. Isso nós estaremos fazendo não por aqueles que, em algum momento de nossas vidas, acreditamos terem nos magoado. Isso nós estaremos fazendo por nós mesmos, para nos liberarmos deste sentimento. E aí sim, auxiliar com as nossas energias também de amor àquele que ainda não entendeu a importância de amar, de não julgar. Repelamos com todas as forças de nosso espírito as ideias de ódio ou de vingança. O ódio é um dos mais baixos sentimentos que um espírito pode abrigar. Quem guarda ódio aparta-se da caridade e afasta-se do amor. O ódio nos blinda. E com isso, o amor tem dificuldade. Então, se nós não desejamos isso a nós mesmos, nós temos que entender que aquele que parece nos odiar está blindado. Então, demos tempo ao tempo. Né? Como diz irmão X, né? Deus não usa violência, Ele usa o tempo. E é assim que nós temos que aprender. Essa é nosso desafio nesse momento, em que a tolerância se faz muito necessária. E tolerar não é apenas engolir a raiva e ficar quieto. Ser tolerante é não aceitar a raiva. Ser tolerante é ser compassivo, é ter paciência. Então, são pequenas coisas que eu me convido a diluir em meus pensamentos, para que a cada dia isso se torne mais verdadeiro, não só no que eu penso, mas principalmente transformado nas minhas ações. Porque é só assim que a gente consegue trabalhar as engrenagens. Né? Não basta só saber ter a teoria, nós temos que colocar em prática. E para colocar em prática esse ato de amor e de caridade, nós precisamos entender
como ser caridoso. E é respeitando. Isso tudo se resume na forma mais fácil para que nós consigamos exercê-la, é com respeito. O respeito que nos foi ensinado desde a infância. Respeite, é mais velho. Respeite a opinião do coleguinha. Não é assim que a gente ensina aos filhos, aos netos? Não foi assim que fomos ensinados um dia? Você pode não concordar, mas a gente aprende a respeitar. E não concordar não significa impor a sua vontade. Não concordar significa, você tem a sua opinião e eu tenho a minha. Só isso. É claro que é um só isso, não tão simples assim, nos nossos exercícios diários, né? Mas por isso tem que ser um exercício diário. Por isso nós temos que abrir a nossa mente e começar a cultivar nesses pensamentos essa mudança. Eu não vou tomar daquele cálice de ódio. Eu posso entender, eu posso perceber que isso não me pertence. É opinião da outra pessoa, porque eu sei a minha. Não é fácil, porque nós somos aprendizes. E todo aprendiz, até chegar a formado, vai cometer muitos erros. Os próprios formados, às vezes, escorregam, não é assim? Comete um errinho aqui e ali, por quê? Por falta de atenção. Imagina quem está no aprendizado. É como aprender a fazer um bolo. Às vezes o primeiro sai que é uma maravilha. Quando a gente vai fazer o segundo, sai tudo errado. O terceiro, mais ou menos. E aí a gente fica naquela, no vai e volta, até que aquilo acerta de vez e a gente esquece até que um dia fez errado. A nossa caminhada nessa evolução, nesse momento de transformação, é assim. É dar 3 passos à frente, às vezes voltar 2, porque a gente escorregou, caiu, rolou um pouquinho, aí volta de novo, aprende que naquele caminho ali a gente não pode pisar, aí vai um pouquinho mais para o lado e vai melhorando. E vai começando a perceber, ali é um terreno escorregadio, já nem vou passar ali, porque foi daquele terreno que eu caí da outra vez. E é assim, é de grão em grão. É como nós aprendemos a ler, de vogal em vogal, de consoante em consoante, né? Depois as sílabas, e formamos as palavras. Parece que foi tão rápido, mas quando a gente estava aprendendo parecia que era tão difícil e que demorou tanto para a gente conseguir ler a primeira frase. Como era complicado. Mas nós nos mantivemos firmes na nossa convicção. E é essa a convicção que o Mestre Jesus, a doutrina dos Espíritos, o Consolador tão prometido, que veio, que nos acalentou o medo, a insegurança, as incertezas, que nos trouxe essas respostas que nos servem de consolo e amparo, que precisam de cada um de nós. Esse desejo de construir, através do amor e pelo amor, a nova morada. Que não precisa esperar chegar 2050 e tantos.
ela já tem que começar agora, de cada um de nós. Porque é de hoje que se constrói o amanhã. E é esse o pedido que Jesus nos faz há mais de 2000 anos. Vá, divulgue, fale para quem quer ouvir e respeite aqueles que não quiserem saber. Que possamos, cada um de nós, manter sempre os olhos, os ouvidos e os lábios atentos em proferir o amor e calar antes de qualquer ofensa. Porque essa é a conduta de exercício de melhoramento que nós podemos melhor fazer para cada um de nós. E que a espiritualidade bondosa que sempre conosco está, nos ajude a perceber os caminhos escorregadios e que a cada dia nós saibamos melhor por onde passar. Muito obrigada, casa. Obrigada a todos. Que as bênçãos do Pai se mantenham entre todos nós. Sim, sim.